Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. As Mãos de Deus te trouxe aqui e tem uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos refletir na gloriosa palavra de Deus e vamos falar um pouquinho sobre riquezas, né? Riquezas vindas das mãos de Deus para nossa. Quando é que Deus enriquece uma pessoa e o que devemos fazer para sermos enriquecidos pela glória de Deus, pelo poder de Deus? Nós analisamos na palavra de Deus em Gênesis capítulo 13. Quando nós observamos essa gloriosa palavra, nós vemos o esforço de Abraão, um homem que foi reconhecido pela palavra de Deus como pai da fé, né? Um homem pai de multidões, de grandes nações. E nós vimos aí então a reverência, a obediência de Abraão a Deus. Quando Deus disse para Abraão, Abraão saia do meio da sua parentela, porque a esposa de Abraão era uma mulher estéril e isso gerava ali um certo transtorno com Abraão e sua família. Então Deus ordenou a Abraão que ele saísse da terra dele, do meio da parentela dele e partisse. E quando Abraão sai, né, ele deixa tudo para trás, ele deixa tudo para trás e vai Abraão então com a sua esposa, com os pastores que o seguiam, né, e deixa ali seu pai, sua mãe, toda a sua parentela, mas ele leva Ló, porque Abraão cuidava muito de Ló, né, criou Ló praticamente. E nós vemos o amor de Abraão por Ló. Abraão tinha Ló como um filho para ele, porque Abraão não tinha filhos. E Abraão tinha muito amor por Ló, o criou como próprio filho. E nós vemos dentro da gloriosa palavra de Deus a diferença, meus amados, daqueles que servem e dos que não servem, os que obedecem e os que não obedecem a Deus, né? A voz de Deus. Nós observamos na gloriosa palavra de Deus que quando o servo de Deus, Abraão, quando ele sai dali, ele sai sem nada. Ele sai só com a graça de Deus sobre ele e com aquelas pessoas que estavam ali junto dele, onde ele tinha responsabilidade com relação a alimento, a cuidados, tudo com aquelas pessoas que estavam ali com ele. E também com a sua esposa e a família, né? E nós observamos que Abraão, a todo tempo, Abraão buscando a Deus. Nós vemos a todo tempo Abraão servindo a Deus. Nós observamos na palavra de Deus, nós não vemos Abraão desviar o foco dele. Nós não vemos Abraão abrir mão de Deus em nenhuma das situações, nem nas situações boas, nem nos momentos de perseguição, nem nos momentos de luta e de prova. Abraão não abriu mão de Deus. E é isso exatamente que você também deve aprender, não abrir mão de Deus, não abrir mão da sua fé. Não abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos, mas lute por eles. Mas aprenda também a lutar com sabedoria e pedir a Deus a graça de Deus. Nós vemos que Abraão, apesar de ter saído daquele lugar, deixado tudo dele ali, ele foi um grande vencedor diante de Deus e diante de toda a humanidade. Deus o honrou, né? Deus deu a Abraão muitas riquezas e Abraão se tornou um homem riquíssimo. Assim, tanto riquíssimo no sentido espiritual, que ele tinha a presença de Deus, quanto também riquíssimo financeiramente, porque Deus abençoou Abraão em tudo que ele fez, Deus o abençoou. Mas também vale a pena refletir e lembrar que a todo tempo Abraão buscava obedecer à voz de Deus, ter obediência a Deus. Algumas vezes nós analisamos e vemos Abraão ali questionando a Deus por alguma situação, mas nós não vemos Abraão desistindo de Deus ou buscando ajuda em outros lugares, em outros deuses, porque naquele tempo já existia os feiticeiros, os adivinhões, como existem hoje, mas Abraão a todo tempo ele buscou a Deus. E olha como que é maravilhoso buscar a Deus e confiar em Deus, porque Deus, ele é fiel. Deus honrou a fé de Abraão. E Deus não deu somente riquezas para Abraão, mas Deus deu para Abraão também muitos anos de vida. Deus abençoou toda a descendência de Abraão. Olha que maravilha, como é bom orar por um Deus vivo e crer e confiar nele. Então Deus concedeu a Abraão também muitos anos de vida. Os filhos de Abraão foram abençoados por Deus. Toda a geração, todo o povo que estava com Abraão foram por Deus abençoados. Só que quando nós temos o contexto também da palavra, aquele que era para estar com Abraão até o fim, que seria Ló, né? Porque Ló acompanhou todas o sofrimento e todas as vitórias de Abraão. Ele participava, né, de todas as coisas. Mas chegou um momento em que Ló observa e ele se casa com uma mulher que não servia a Deus, né? Uma pessoa que tinha uma fé diferente. Então, quando Ló se casa com essa pessoa, ele chega a Abraão e ele pede para afastar de Abraão, ele pede uma parte para ele quer que Abraão ali ajude ele financeiramente, ele quer ter a vida dele independente, impulsionado assim por sua esposa. E quando Ló abre mão de Abraão, vem a ruína e a destruição de Ló. Por quê? Porque Abraão tinha vida com Deus, a esposa de Ló não tinha.
Ló também não tinha mais vida com Deus. Quando ele partiu dali, ele se esqueceu de quem era Deus. E quando ele chegou naquele lugar de Sodoma e Gomorra, um lugar cheio de pecado, de coisas ruins, ele se perdeu ali. Lá a esposa dele se tornou uma estátua de sal. As filhas dele e ele foram destruídos, né? O mal habitou entre eles. Então, nós observamos na palavra de Deus, e quando a palavra nos declara também, que as bênçãos que Ló recebia é porque ele estava com Abraão. Todos que estavam ali com Abraão participavam dos banquetes da graça de Deus. Por quê? Porque Abraão era abençoado. Então, por Abraão ser de Deus e ser abençoado, os que estavam com ele também acabavam compartilhando dessas bênçãos, né? E participando das vitórias e conquistas. E é exatamente isso que nós temos que analisar: quem está conosco, né? A todo momento. E aqueles que nos deixam, nós nada podemos fazer a não ser orar. Então, que você não se desespere, que você não se preocupe, mas deixe tudo nas mãos de Deus. Às vezes, uma pessoa que nós falamos assim: essa pessoa não pode me deixar, eu preciso dessa pessoa, eu amo essa pessoa, o meu filho, ou minha filha, ou meu esposo, seja lá quem for, e essa pessoa do nada nos deixa. Mas lembrando que na palavra de Deus mostra também muitas pessoas que amaram, foram fiéis e foram deixadas, né? Abraão amou Ló como um filho, teve um amor puro por Ló. E no entanto, Ló o deixou, né? O trocou pelas outras ilusões, e Ló se perdeu e acabou morrendo sem Cristo. E esse é o nosso grande perigo, né? Esse é o grande alerta que nós temos que ter: não ficar longe de Deus, nunca ficar longe de Deus, nunca se afastar de Deus. Temos que procurar obedecer à voz de Deus. Abraão se tornou o homem mais rico, né? O pai de multidões. E Deus não deu só isso para ele. Além de Deus dar riquezas para Abraão, honrar Abraão, Deus também abençoou Abraão de uma forma muito gloriosa, que nasceu grande geração ali, todos ali ao redor de Abraão, aprendendo a palavra de Deus e conhecendo a Deus por intermédio da fidelidade de Abraão com Deus. Olha que maravilha! Por intermédio da fidelidade de Abraão com Deus, todos aqueles que nasceram ali aprenderam e conheceram a Deus, conheceram a graça de Deus. E por isso Abraão foi pai de multidões, né? E no final de tudo isso, ainda Deus agracia a Abraão e concede a ele a graça de ser pai, porque a esposa dele era estéril, Sara era estéril, não era Abraão, era Sara. E Deus concedeu o grande milagre, mas lembrando também que antes de Deus conceder esse milagre, a própria esposa de Abraão, que deveria ter a mesma fé que ele, porque vivia com ele, orava com ele, participava de tudo, e em muitos momentos da palavra nós observamos que ela não acreditava mais que seria mãe. Ela começou a duvidar de Deus, e esse duvidar de Deus fez com que retardasse a bênção de Deus sobre Abraão. Então você deve ficar aí ligado e ligada para que isso não aconteça com você, que o que as pessoas falam para você não venha retardar a sua vitória, não venha tardar a sua bênção, porque Deus, ele é muito fiel, Deus, ele é maravilhoso, e quando ele promete, ele cumpre. E se você pedir algo para Deus e você crer, por mais que as circunstâncias vão dizer não para você, mesmo que tudo demonstre que aquilo não vai acontecer, você pode ter certeza que se você pedir a Deus algo com fé e guardar essa esperança, essa fé dentro de você, Deus com certeza vai realizar o teu sonho. Deus com certeza vai operar na sua vida. E mesmo com tudo que Sara falava, Abraão não abriu mão de Deus, não abriu mão de ter fé em Deus, não deixou de confiar em Deus. E ele teve seus filhos, né? E Abraão teve aí uma vida abençoada, uma trajetória linda diante de Deus.